Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Estamos no 16º episódio. Bom, o episódio de hoje, pelo menos para mim, vai ser um dos que eu mais gosto, porque eu sou o palestrinha da O Blue, né? O que todo mundo palestrante me chama. oficial. Então, hoje, basicamente, iremos conversar sobre oratória impecável. E temos aqui uma pessoa, assim como o próprio nome já diz, impecável para falarmos sobre o assunto. Então, hoje, eu, Gabriel, Rodrigo. apresente os nossos convidados, por Temos aqui gentileza. Guilherme Sales, especialista em infoprodutos, marketing de infoprodutos, certo? Exatamente, marketing para infoprodutos. Isso, a gente conversou, a gente teve um episódio agora há pouco com ele, vocês assistam lá, aqui, tá mostrando aqui? Assistam lá o episódio com ele, é muito bacana. E acontece que ele também é cliente do nosso querido Diogo, que tá aqui com a gente. Diogo. E aí eu vou ler um pouquinho da mini bio do Diogo, que é uma mini bio um tanto quanto extensa, mas que eu acho importante contextualizar. Então hoje a gente está falando aqui com o Diogo Arraes, muito prazer em recebê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Ele é um profissional responsável pela comunicação impecável de profissionais de destaque no país. É curador linguístico, faz revisão e adaptação no Clube do Livro de Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Tem mais de 20 anos de experiência, foi best-seller na Saraiva, na sua primeira obra lançada. Hoje contratado pela Almedina, uma das maiores editoras portuguesas. Há 10 anos é colunista fixo da revista Exame, é consultor estratégico nos canais ESPN, devido ao seu olhar apurado diante de palavras, frases, textos claros e persuasivos. Como mentor, vem se especializando no mercado high ticket, ao lado de Guilherme Sales e Emerson Biava. Palestrante, Arraes já foi contratado por bancos, escritórios de advocacia e empresas de tecnologia. Bom, acredito que com essa introdução deixamos extremamente claro que estamos aqui com um mestre da fala. Então, cara, eu gostaria de entender mais sobre o seu trabalho, que você pudesse contar mais pra gente, basicamente, experiências, o que você pode trazer pra gente de todos esses 20 anos de carreira aí que você... Demorou para chegar aí, mas valeu a pena. O que eu faço hoje é levar uma palavra que seja convincente, uma palavra que tenha domínio, correção, clareza, concisão, que são os aspectos mais elogiáveis em um texto. Legal. Eu não acredito que alguém simplesmente com técnica consiga falar bem. Eu gosto muito de uma analogia, que é um grande nadador que tem apenas técnica e não treine. Ele é apenas alguém que sabe técnicas de natação. Que não é também muito difícil, né? Se alguém treinar por 5, 6 anos, saberá as técnicas do nado. Isso não significa que ele vai ser um atleta olímpico, que ele vai ganhar títulos. Então, quando se fala de comunicação, e hoje é moda, né, falar sobre comunicação no país, o Instagram, as mídias, os buscadores estão repletos de curso, e existe uma esperança muito grande naquele que contrata, compra um curso desse, que é o quê? Eu vou chegar ali, emocionar a plateia, vou ser aplaudido de pé, e isso nem sempre vai acontecer. Porque o ser humano não quer se dar a prioridade de comunicar-se com elegância. Essa é a grande questão. E quando se fala de comunicação especificamente, e você me perguntou, né, sobre o que eu faço, é esse despertar. Então, antes de tudo, eu sou um educador. Então, eu educo profissionais para que eles tenham muito mais sucesso. Que legal. Tá? Então, essa é... E acho que o mais gratificante da minha profissão é perceber que aquele dedo ali, né, aquele conselho fez com que um profissional saísse de um vazio praticamente, né, um lugar de pouquíssimo destaque, e pudesse chegar a ser o melhor do ano na área. E isso não foram 10, não foram 20, foram centenas de pessoas assim. Isso através de quê? De textos, de oratória? Quais são as ferramentas ali? Depende da dificuldade de cada profissional. Existe jornalista que é muito bom para escrever um texto e é péssimo para falar ali ao vivo. Tanto é que, normalmente, a estrutura de um jornalista ao vivo, qual é? Né? Pensar aqui no jornalismo esportivo, porque você disse sobre a ESPN. Né?
quando o apresentador ali, às vezes muito despojado, passa a palavra, olha, vamos falar agora com o Felipe Souza. Olá, o Palmeiras acabou de chegar aqui à concentração e às 5 horas o técnico Abel Ferreira promete mudanças no time. Vamos ver quem entra. Falou com vocês. Esse texto é automático. Ele cumpriu a função dele ali como orador, mas ele não vai ficar na memória do telespectador. Então, todos os grandes comunicadores desenvolvem um caminho genuíno de comunicação. Então, você pode ter todo o dinheiro do mundo, alguém pode ter um negócio multimilionário, mas não saber emocionar as pessoas é talvez é o fator de mais vaidade, eu diria, naqueles que... Então, se você perguntar a um cara muito bem posicionado, a um profissional muito bem posicionado, como o Mark Zuckerberg, por exemplo, a gente não tem falas tão emocionantes dele. E do Steve Jobs, existe sempre o discurso de formatura. Tal. Então, aí veja que quem chegou além, um ou outro. Para o público leigo, eu não sou da tecnologia, mas eu penso que vai passar por muitas gerações ainda a lembrança sobre o discurso memorável de um Steve Jobs. Essa é a grande questão. Isso não se decora. Ao contrário do que aparentemente se vende, né? Eu vou aprender o caminho das pedras e daquele dia em diante eu serei alguém respeitado ao palco. Não é assim. O palco é como chegar à última fase de um videogame. Você foi bom o jogo todo. E ali você encontra uma cilada e precisa repetir, repetir, repetir e comemorar. Esse é o grande fundamento. E em outros profissionais existe o despertar da palavra escrita. Aliás, o brasileiro, em um sentido geral, pós década de 80, deixou de valorizar muito a escrita. E a tendência é essa. Por quê? Nós vivemos uma crise no ensino médio no começo dos anos 2000, que é aquilo que vocês provavelmente, né? Eu já tenho 42, então eu não vivi isso, quase, né? 42. Eu não vivi esse período. Provavelmente os professores de vocês, muitos, falavam, o que vale é passar a mensagem. Hoje, nos aplicativos, esse aplicativo de mensagem urgente, o que existe de confusão e como as empresas precisam desfazer ambiguidade, confusão, extensão de texto e o dinheiro que elas perdem nisso. Com a perda de produtividade, a perda de tempo, conflitos estão criados. Então, tudo isso é comunicação. Então, a oratória é uma parte de um relógio. Ela é uma engrenagem, talvez a mais visível aí do Apple Watch. A mais visível. No entanto, ela não funciona se as outras peças não funcionarem. Essa é a grande questão. Nós conhecemos grandes oradores que são completamente despercebidos. Exemplo, os vendedores nas lojas populares. Ele tem ali um texto memorizado, né? Hoje é um dia inacreditável de promoção no lar do Francisco. Você pode levar aqui e tal. Você sabe quem é esse cara hoje? Nome dele, quem é. E ele está ali falando bem. E é isso que os gregos... É isso quando se estuda. Realmente, Platão, Aristóteles, a base grega da boa comunicação, há um horizonte, que é o intelecto. Então, o sujeito precisa da parte intelectual para depois desenvolver a oratória. Tá? Ele precisa ter segurança sobre o que ele vai falar, né? Porque a oratória é justamente ele ter o repertório e passar esse repertório adiante. Se ele tiver falha no repertório, dificilmente ele vai ter segurança de passar isso bem, né? Sim, sim. E aí a criança desenvolta, que muitas vezes deixa de ler e na fase adulta é confusa. É confusa, não é respeitada pelo que fala. Mas era uma criança extraordinária. Por que era extraordinária? Porque às vezes falava de um jeito, era bem humorada e tal. Então, durante esse processo evolutivo, né, é assim, falar sobre educação é algo muito sério hoje em dia. Porque nós estamos adoecendo, a sociedade vem ficando cada vez mais doente, e em paralelo a isso,
Existe uma despreocupação sobre aquilo que se fala e como se escuta. Que é isso, né? Acho que a cultura desse novo marketing, de que de um dia para o outro você pode se tornar uma pessoa rica, é um perigo muito grande, né? É o Porque é basicamente, imediatismo, né? basicamente como se essa coisa de zerar o jogo materialista é como se o sujeito te ligasse e falasse, olha, amanhã você vai sair com os Stones e você é o guitarrista, mas eu não sei tocar guitarra, mas você vai. E é isso, e daí com isso começa uma série de conflitos, né? Artistas são assim, profissionais são assim, estudantes são assim, professores são assim, porque passaram a ter voz. Só que a Passaram a mensagem ter não é voz. clara pra ninguém, né? Nem para ele, Então esse é o ponto. porque ele não gostaria de falar aquilo. Uhum. Ou o sujeito que não gostaria de ter sido candidato à presidência da República e fala uma série de groselhas e depois, daqui a algum tempo, vai se arrepender. Porque às vezes não teve a humildade de ter uma assessoria de comunicação e dizer, olha, você fica ciente de que isso aqui será eternizado. É ciente? Ainda mais pela cadeira que a pessoa ocupa, né? Literalmente, tudo que ela faz em questão de fala, gesto e etc. gera consequência. Mas a pessoa não tem a menor consciência de que isso vai gerar consequência positiva ou negativa para ela. Aí entra um agravante no processo. Nós vivemos uma sociedade hoje pautada pelo editável, short. Aí você tem o short, ali o sujeito em um Instagram tem um trecho que foi extraordinário. E os que não foram? São armas contra aquele cidadão, certo? Uma frase já destruiu quantas pessoas aqui no nosso país? Não, mas a frase dita foi compreendida pelo povo como literal. Mas ela era figurada. Ela tinha um recurso linguístico ali. E aí? Aí entra um profissional da comunicação para poder explicar e trabalhar com a crise, que é a chamada reputação. Depois que o impacto já foi causado, tem que Então- entrar alguém para retratar a situação, explicar o que foi comunicado, porque a mensagem não foi clara e o povo também não vai entender o que foi a mensagem dita, né? Ou supostamente um líder de uma empresa que tenha lá há pouco nós vimos no governo alguém denunciado por casos de assédio. Qual é uma linha estratégica de comunicação diante de um caso tão sério quanto esse? Não é fugir. Não é fugir. Tem que se posicionar quando tem uma crise sempre. Na maioria das vezes, sim. Por quê? Porque o ser humano tem uma carga do perdão. A palavra humilde somada à ação para reverter, num país como o nosso, é plenamente capaz. Ele tem que ir lá pagar com a justiça e tal, mas uma vez que ele reconheceu, pagou o preço da tragédia que ele cometeu ali. E se houver uma ação que corrobore ao texto, à comunicação, ele vai ganhar o perdão. Alguns, de fato, não. Que eu entraria mais na questão ali do homicídio e tal, que realmente é bem difícil. Que eu já entraria nessa parte de 1%. Mas quantos casos de YouTubers, devido a uma comunicação humilde, de reconhecimento, que foram lá e falaram, olha, realmente fiz, me arrependo plenamente disso, e eu vou trabalhar todos os dias para um dia poder reverter. E às vezes eles se recordam do fato e se arrependem. Ah, mas a imagem ali foi arranhada. Quem é perfeito aqui? Então, a comunicação de fato estratégica não tem fórmula. Ela não tem uma fórmula. Mas ela tem intenção humana. Então, tudo aquilo que é pautado pelo humildade, a não intenção de qualquer tipo de forma de preconceito, o intelecto de fato aguçado. Aí, mas o sujeito fala bem e emociona. Meu amigo, se você fala para extinguir preconceito, é uma pessoa humilde, tem conhecimento daquilo que você fala,
naturalmente as pessoas vão se emocionar por aquilo. E não é porque, sei lá, eu esteja com um blazer azul. Isso aqui é talvez uma primeira impressão. Sim, funciona, é ótimo, é bom, mas não. Então, esse apego ao técnico, esse apego ao atalho, esse apego a determinadas situações, tem um preço altíssimo, muito alto, de achar que, né, é a famosa vida por macete. Fulano vive de macete. Então, isso é constrói a nossa sociedade de uma forma que, para quem trabalha nos bastidores, como eu trabalho, para quem educa e fala com gente muito bem posicionada, é algo que é talvez ali o principal pilar da boa comunicação. E que desafios você encontra? Por exemplo, você falou que você trabalha com pessoas de high ticket, né? Então, Isso. pessoas que até Isso. como você mesmo posiciona, já bem colocadas, já tem ali uma determinada clareza. Quais os desafios que você encontra em tentar polir essas pessoas para ter uma oratória ou um texto? Ou o que primeiro, o que essas pessoas demandam de você e os desafios que isso te traz no perfil da pessoa e humano, digamos assim. Todo ticket alto é comparável a uma Mont Blanc. Dificilmente alguém procura por uma Mont Blanc sem saber o valor que é. Isso é algo que me deixa extremamente satisfeito. Então, a busca pelo meu serviço, a busca pelo meu trabalho, pela minha equipe, né? Aliás, da qual até o Guilherme faz parte, já é uma busca que me satisfaz muito, de saber que será um serviço tão cuidadoso quanto um alfaiate que demorará 3 semanas para fazer um blazer. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, especificamente do público, é saber que gente de altíssimo nível não gosta de ser 100% elogiada. Aliás, o elogio em excesso é vazio. São pessoas que esperam uma crítica muito pontual, coerente, e antes da contratação de um serviço, vão pesar muito a utilidade daquilo ali. Então, o meu papel, o meu maior desafio é mostrar que com aquele tipo de palavra, o respeito vai ser dobrado, triplicado. É esse o grande desafio meu. O desafio do público. Reputação. A todo instante nós temos uma câmera em um determinado lugar. Reputação, credibilidade, o uso de uma palavra que é minimamente correta diante do seu público. Não necessariamente estamos falando sobre formalidade aqui. Tem que seguir todas as regras da língua, mesóclise, não. Depende do influenciador, tá? Mas, que aliás, alguns, quando, sei lá, se encontram com um líder de Estado e aí me mandam um WhatsApp. O que eu faço agora? Calma. Porque agora é uma situação que exige formalidade. Então, eu vou pensar no texto e ali faço o encaminhamento. Então, para eles, o maior desafio é proteger aquele legado. Agora, para o sujeito que às vezes busca o high ticket, mas não tem esse posicionamento, ele precisa saber que com a caneta Mont Blanc, com algo muito artesanal, ele vai passar outra impressão. Impressão do elegante, a impressão do chique, da qualidade, passar a ser muito bem visto dentro do trabalho. Então, nesses meus 20 anos de experiência, né, antes de ter uma carreira nacional, eu tenho exatamente tudo catalogado sobre o que me levou a ter essa confiança de pessoas tão importantes do país. E você tem que lidar muitas vezes com ego também? Por lidar com essas pessoas? Porque eu imagino que também atuando no meio televisivo, por exemplo, você já lide com pessoas que acreditam estar ali por se comunicar bem ou, enfim, fazer com maestria aquilo que teoricamente a pessoa executa. E como é esse desafio de você lidar com essas pessoas em específico? Porque teoricamente você vai talvez mudar a forma como a pessoa fala ou mudar a forma como a pessoa escreve. Sabe uma coisa que na TV trouxe uma mais segurança para quem trabalha dentro dos bastidores? A consciência sobre compliance. Isso trouxe mais segurança. No entanto, a TV hoje
tem menos espaço. Então o ego é um pouco menor. Porque alguém fala assim, eu não entendo disso. O outro entende. Assim, há 10 anos, um apresentador de TV não sabia do poder de... Alguns apresentadores não sabiam o poder que uma mídia social teria e que nós elegeríamos um presidente da República em 2018 sem propaganda televisiva. Isso é um marco na comunicação do país. Ou o líder de uma empresa jamais pensou que a recepcionista ali se transformaria em um youtuber que faria uma oferta pela empresa. Né? Essa é basicamente a dinâmica. O ego existe. O ego existe. Mas na TV hoje nem tanto. Porque normalmente existe, né, tem uma palavra que eu não gosto muito, assim, da qual eu não gosto muito, que é o tal do brifado. Eu já venho brifado pelo diretor do programa, da TV. Vai falar, olha, ele é o responsável por ter viralizado o gol da Champions League e tal. Então, o narrador, o jornalista ali, já olham e falam, não, de fato, né? Ou sabem que, às vezes, um comunicador ganhou um prêmio, olha aí a questão do ego, né? Ganhou um prêmio porque tinha ali o meu trabalho. É difícil com quem não conhece. O curioso. O curioso, multimilionário que vai atrás do meu trabalho e aí, de repente, fala, é só isso seu trabalho? E às vezes eu... Né? Quem trabalha mais comigo, assim, mais direto comigo, não tem essas afrontas, né? Então eu falo, simples assim meu trabalho. Diogo, e o cara mais comum, mas que quer se tornar alguém elegante, porque ele sabe que em algum momento ele pode precisar fazer uma palestra, ele pode ter uma equipe, uma empresa com uma equipe com muitas pessoas, mas ele ainda está no começo, ele não sabe nem por onde começar. O que você diria para esse cara que quer desenvolver a comunicação dele, quer ser mais estratégico, quer desenvolver o intelecto também? Qual que seria o caminho assim, tipo, ó, comece por aqui? É o caminho da simulação. Ele tem que simular o máximo possível do ambiente de comunicação dele. Volto à seguinte situação. Todo grande artista simula o ambiente ideal da vida dele. Um dia estarei ali ao palco. O executivo, ou prestes a ser executivo, é um cara que não simula. Porque ele não acredita. E muitas vezes ele é genial. E daí ele vai, sei lá, estudar no Mackenzie, e aí do Mackenzie ele vai fazer um doutorado em dados, e aí com 40 anos de idade, ele vê alguém muito novo e fala, eu sou muito melhor do que esse cara. Sim, só que ninguém te entende. Ninguém te entende. Então é alguém que tem muitos títulos, mas não é comerciável, é ignorante, é violento, não sabe se vestir, não sabe se portar. E saber se vestir, novamente, não é formalidade. Mas é a primeira impressão que as pessoas pegam de você e já passam uma determinada credibilidade, né? Existe muito isso, né? Muito. Aquela primeira mensagem. Primeira impressão, que é o que todo mundo, Isso, muita gente né? fala, né? E que pode ser revertida após ali o conteúdo. Concordo. E que pode gerar uma determinada crítica depois. Esse cara é muito bom, mas se ele usasse sapato seria melhor. De fato. Então a resposta é simular o máximo possível. Simular a reunião e ter um texto de apresentação bom. Os textos de apresentação da maioria das pessoas não é um texto bom, não é impactante. Quem é você? Então, eu trabalho aí, né? Aí como? Tecnologia. E essa pessoa não parou para pensar nisso. Que é a coisa que eu mais percebo com quem às vezes estou ali com uma celebridade no camarim, alguém muito importante, e chega alguém que é muito bom na mesma área, né? Nossa, eu sou seu fã. Você não diz isso na primeira frase. Não diz isso. Pode falar, às vezes, da obra dele, uma intervenção. O presente pode ser um presente mais criativo. Mas não isso, né? Não isso. Por que não? Porque é a frase mais ouvida. Se você chegar hoje para o Antônio Fagundes e falar, você é um grande ator, ele fala, não estou aqui para te ouvir seu elogio.
Aí você fala, fulano é grosso. Não é esse... Quem responde elogio em mídia social, alguém de muito destaque. Escreva lá na mídia social, você é incrível. Vai responder. Agora, Paisagem, né? porque não é por causa da quantidade. Isso é o efeito semântico de uma frase que é a mesma história de uma criança. Você sabe, olha, não fique aí. Você disser isso. Agora muda a frase. Pensa expressivamente sobre o que você quer com aquela criança. Diz, olha, para sair, eu preciso que você se arrume. Se você não quiser, pode ficar aí. Então, assim, é uma frase mais elaborada, que vai levar a um grau de estranheza. Claro, estou fazendo analogia nesse momento. E aí, em muitos momentos, essa repetição que gera esse vazio semântico tem que ser substituída pela criatividade. Ou não escreva nada. Não escreva nada. Mas uma dúvida, o seu trabalho, ele vai até onde? Ele vai até você sugerir outras roupas, no sentido... Porque assim, comunicação engloba muita coisa. Muito. São vários elementos. Então você chega a sugerir, olha, o modo que você fala não está condizendo com a roupa que você usa, por exemplo. Você está sendo uma pessoa falando elegante, mas você não está vestido elegante, por exemplo. E aí eu indico um profissional de imagem pessoal, né? Indico um profissional de imagem pessoal. Um dos que eu mais admiro aqui no país chama-se Alexandre Taleb, com quem eu desenvolvo um trabalho vocabulário. Então ele trabalha a parte da imagem, mas eu cuido da parte da palavra. Legal. E eu gosto muito de indicar profissionais, em quem eu confio e tal, admiro. Mas algumas pitadas eu posso dizer, né? Porque é a falta da sintonia, né? Existe algo desafinado ali na imagem, ou na intenção, ou na intenção do profissional. Eu já ia te perguntar até sobre isso também, que em contenção de crises, às vezes você tem que, sei lá, criar um texto para uma pessoa se retratar. Operação Lava Jato, vamos lá. Só que a pessoa, ela vai precisar falar publicamente. Tá. E aí ela vai ler o texto que você escreveu. Só que ela não é muito boa de, talvez, interpretação. Então ela vai ler assim e vai ficar na cara que ela está lendo. Isso. Aí, nesse caso, ele não vai aparecer no vídeo. Nesse caso será apenas um texto escrito. Mas outros políticos com os quais eu trabalho, eu faço exatamente isso daqui. Coloco o político lá, sento e falo, olha, eu sou Joséval Peixoto. Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com o fulano de tal. Então, nós vamos a várias perguntas que preparem o profissional para aquele exato momento. E daí, quando eles vão lá, né? Falei para o Guilherme uma que é matadora, assim, uma estratégia de comunicação. Eu vou mudar aqui as secretarias, tá? Mas aí o apresentador, assim, puto de raiva, vamos falar com o político tal agora. Ele vai te procurar para entrevista e ele estará necessariamente muito puto, beleza? Tá bom. E aí? O apresentador cobrou. O que vai ser feito? São Paulo não tem mais jeito. Usou o nome, né? Bruno Souza. Te entendo muito. Hoje, antes de vir para a entrevista, eu tive que passar exatamente pelo mesmo buraco. Todos os dias eu perco 30 minutos, 40, 50, uma hora para chegar até aqui. E sabe qual é a minha esperança? É de que as gestões possam pensar que elas são passageiras e a cidade é isso. Eu trouxe a você aqui todas as minhas intenções em relação ao buraco. Mas eu sofro muito com eles. Aí o cara... Como? E a empatia na hora. Mais. Jornalista não tem o que falar mais. Então, esse é o poder da comunicação. Nesse caso é algo de não ser reativo, né? De você não rebater a crítica e aí você desarma totalmente nesse caso, o jornalista. Tá errado, assume. Assume logo. Existem muitos casos de pessoas que eram más,
E ficaram terríveis. Porque ficam achando outros caminhos, a justificativa, que é a coisa do atalho. Ah, vai dar certo. Não arrisque. Não vale a pena. Então, assim, essa é a minha linha ética de trabalho é essa. Tá, mas aí alguém me pergunta assim, poxa, mas nesse caso, então, você não está defendendo alguém que não tenha razão? Não. Porque, de fato, aquilo ali não era culpa do político em si. Mas ele precisava dar uma resposta. Precisa, porque ele é empregado do povo. Ele precisa dar uma resposta à população. E outra, todo mundo pode errar. Não. Mas aí o meu cliente, claro, mas o meu cliente não pode sair reduzido de uma entrevista. Jamais. E é por isso que algumas celebridades, pessoas importantes do país, não vão a determinado programa de TV, rádio e tal. Por quê? Porque vão sair de lá diminuídas. Quando tem caso que não tem o que fazer, por exemplo. Não tem o que fazer, porque o apresentador é maluco. Já é armadilha, já. É maluco. isso que eu Ele te ia dá um falar. roteiro, ele dá um roteiro para uma assessoria, dá um roteiro para alguém e não segue. Isso é muito grave. Quando a gente percebe alguns, eu ando acompanhando aí alguns podcasts, aliás, eu adoro esse formato aqui, e fui um dos precursores, porque, imagine, 10 anos de abril, eu tive a alegria de ser o último a gravar no estúdio da Veja, aqui na Marginal. Pois bem, existem muitos podcasters, né, apresentadores de podcast, que são gentis. São gentis. E outros que estão ali para literalmente viralizar uma situação. Só que o profissional, alguém que é ali entrevistado, tem um histórico. Ele tem um histórico. E a comunicação, eu gostei demais do que você falou sobre o que pode ser feito, né? Eu deixo muito consciente para o profissional sobre o que eu tenho da comunicação dele. Vou te dar um caso aqui típico, tá? O caso Mamãe Falei. O Arthur foi recebido pelo modus operandi com a qual ele recebia. Verdade. Acabou. E houve um excesso ali, sim, porque a comunicação foi excessiva, o sucesso foi excessivo. Existe um grande conteúdo, mas houve de fato ali uma maldade em relação a isso. Mas por quê? Porque talvez se houvesse uma assessoria de comunicação na qual, olha, você hoje é um parlamentar, não estique demais a corda porque ela vai estourar. Pense no segundo mandato. Consequência, que é o que a gente falou mais cedo. O Fábio Faria, o assessor de comunicação do ex-presidente da República, disse: vamos gravar um vídeo de 10 milhões de votos. Sabe qual foi a resposta da assessoria de comunicação? Não grava um vídeo desse nunca. Tá aí. Tá aí. Calma, como que foi esse caso? Fábio Faria. Essa história é muito interessante. E ali eu quase caio da cadeira, porque comunicação é minha paixão, né? Fábio Faria disse para o ex-presidente: vamos fazer um vídeo de 10 milhões de votos. Ninguém alcança o senhor. Vamos fazer um vídeo, que era justamente ele se vacinando. Ele disse: se for preciso fazer um vídeo desse, se isso me valer 10 milhões de votos, eu não faço nunca. Isso é o preço da comunicação, dentre outras coisas. Olha, com as pessoas mais radicais que eu conheci até hoje, mais radicais, é quase unânime de que a derrota foi ligada à comunicação. À postura. Isso não existe, você diminuir uma pessoa, causar um subentendido, xingar fulano de tal. Isso não existe. Sim. Isso não existe. Sim. E aí? Então é melhor ser o originalzão e sair quebrando tudo e aí? Olha o que deu. Enfim, mas aí já é uma parte da comunicação política pela qual também me encanto. E ela ensina muito sobre o mercado. Que não há dono da razão. Que não há dono da razão. Segundo, que quanto se menos é humano, menos resultado se colhe. Eu ia falar justamente isso, porque teoricamente ele é a pessoa que tem a cadeira mais importante do país. E é o que a todo momento vai estar mais visível para todo mundo. Então, o modo como essa pessoa tem que se comunicar, na minha visão, tem que ser impecável.
E a gente vem conversando sobre isso desde a época da eleição, porque eu não vejo no Brasil há muito tempo uma boa oratória num presidente. Sim. A gente não tem pessoas políticas que sabem passar a segurança. Nós viemos de um caos sintático Dilma Rousseff, né? Que é basicamente a construção frasal que era o Brasil, ele é um país que... Então, aqui a gente já perde o sujeito da expressão, né? E dizem que é uma pessoa dificílima de se trabalhar. Depois, nós tivemos um primeiro governo do Lula com uma comunicação mais emotiva e tal, né? Havia uma esperança muito grande ali. Depois nós tivemos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm uma mesma característica na pronúncia, uma característica fonoaudiológica, né? Depois tivemos um presidente que teve um discurso muito firme e por isso foi eleito, com um posicionamento até então distinto em relação a... Porque uma das qualidades, uma das sagacidades do presidente foi falar para alguns grupos, o policial, o evangélico, e bater em alguns pontos. Isso realmente foi de fato. A ética, tem que ser ético. Se filho meu tiver denúncia, vai ser preso e tal. Então, isso até então não era ouvido desta terra nossa, a brasileira. E aí, essas três figuras, então, recentemente, tivemos pessoas que falavam basicamente o que estavam na cabeça. Ah, sim, esqueci do Michel Temer. Então, o ex-presidente Michel Temer, quando entra e tem aquela postura educada... Mais fria, né? Ele era um cara mais acomedido. Sim, porque é o grande líder de um lar, né? Imagina, sei lá, os nossos pais. Pai do céu, tô com um problema, a casa tá caindo. Alto lá. Então, que é essa questão da segurança, né, do líder. E pós-eleições, né, aparentemente, o governador de São Paulo, aqui, o Tarcísio, tem uma estratégia muito bem delineada de comunicação. Porque aprendeu com a acidez do outro, né? Que disse, assim eu não vou, costuma eleição presencial. E outros que falam muito bem, mas que não tem tanto conteúdo. E aí o brasileiro mais empolgado em relação a determinadas diretrizes ainda cai nesse conto de falar muito bem, porém o conteúdo político ali, a história política é inexistente, né? Por isso eu acho que quando se fala sobre comunicação, o principal ponto é o conteúdo. Alguém que não tenha os dentes, que não conheça a língua portuguesa, mas que brilhe os olhos e consiga mudar uma plateia, é um gênio. É um gênio. Acabou. E o que falta na sua visão para essas pessoas, para nossa política, por exemplo, poder ter pessoas que vão se pronunciar de uma forma que a gente vai ter vontade de seguir aquela pessoa? Porque eu falo, por exemplo, por mim eu não tenho essa vontade já há muito tempo. Eu vejo políticos, não só presidência, mas N políticos, eu não vejo eles se comunicarem de uma forma, eu fico pensando comigo mesmo, como que essa pessoa tá ali? Porque não foi necessário, não houve cobrança. Deste governo em diante, há uma cobrança. Não houve cobrança. A partir do momento em que a cobrança existe, e alguém falar, olha, presidente, o senhor falou isso, porque vivemos a era do vídeo editado, né? Da manchete editada, de uma presença da desinformação muito grande. Porque usa-se para os dois, né? Fazem os cortes para algo que é muito bom também, como para tirar alguma coisa de contexto e queimar a imagem de alguém. Você não tem dúvida. No Spotify, ninguém sabe quem são os compositores. Na notícia, não se sabe quem é o jornalista. Na coluna, não se sabe quem é o colunista. No livro, não se sabe quem é o autor, de onde veio, qual é o sobrenome, por quê. Então, direito autoral no Brasil é uma coisa seríssima, seríssima, que não é respeitada. Então, não existe cobrança. A partir do momento em que houver a cobrança, vai lá, Spotify é obrigado a falar quem o compositor da música tem que aparecer na tela principal e na tela bloqueada, no dispositivo dentro do carro. É uma coisa obrigatória na época dos vinis.
Aí os aplicativos eles vão ser obrigados a fazer isso. Na política, quer dizer que frases machucaram o povo, posturas, né? Olha, enquanto existe ali uma tragédia, fulano tá lá pulando feliz da vida. Então, essa vigilância agora é maior. O mundo digital trouxe isso, é super saudável, a diferença tem que existir e a tendência é que nós tenhamos um próximo bem mais atento. Eu acho que este já é mais atento a essa questão da comunicação e da importância dela. Eu espero que sim, porque ao mesmo passo que eu vejo isso que você falou, da cobrança, eu vejo um crescimento muito grande também do fanatismo. Então, o fanatismo ele deixa as pessoas cegas. Tá, o brasileiro é fanático. Sim. O brasileiro é carente. O brasileiro é aquele que atravessa o mundo para tirar uma partida de futebol e depois não sabe como pagar uma fatura. Isso assim, é natural. E quando se fala sobre política, as paixões se movem mais. E são poucos os conhecedores sobre política, sob o ponto de vista profundo. Existem aqueles que, ao sujeito tem lá um canal no YouTube, discute sobre política, e aí, no papo, uma coisa que eu gosto muito de medir, são 30%, 40% de xingamentos, que agradam uma determinada massa, um determinado público-alvo, 60% de um determinado conteúdo. E aí diz assim, cometeu um erro de língua portuguesa. E aí, 4 segundos adiante, ele usa uma colocação pronominal inadequada. Então é isso. Opina-se sobre algo que não se sabe de fato. Isso é um problema gravíssimo no país. Isso só vai melhorar com o quê? Educação, senso crítico. Mas assim, o fanatismo o fanatismo é uma cegueira, né? O fanatismo é uma cegueira. E é muito interessante quando um fanático se decepciona, né? Sim. Basicamente como o fulano perder ali nós gostamos, eu adoro futebol, sei lá, um time do coração perde ali, nossa, um título e tal. É muito interessante, porque isso educa, né? Isso educa. E toda pessoa muito segura na comunicação não tem que ter medo do oposto. Ele tem que respeitá-lo, mas não concordar com ele. Eu respeito sua opinião, mas eu não concordo com ela. Sim. Esse é o meu direito. E é algo que é maravilhoso, né? Você conversar com diferenças. Aliás, ponto número 1, né? Aprender com elas. Justamente. Acho que eu fiquei com uma coisa na cabeça lá do começo Vamos lá. do episódio, que você falou sobre o Zuckerberg e o Steve Jobs. O quanto que é marcante o discurso do Steve Jobs e o quanto que o do Zuckerberg, sei lá, não teve nenhuma comunicação que eu tenha visto, pelo menos, que me marcou pela emoção. A minha dúvida é, são pessoas diferentes ou, por exemplo, o Steve Jobs já nasceu com mais chance de ser aquele cara? Ou isso é construído? O que você acredita? O que eu vejo das 3 biografias que eu li sobre a figura do Steve Jobs. Imagina o seguinte, a comunicação é algo tão poderoso. Ele era extremamente semiótico. Então era um sujeito muito pautado pelo símbolo. O símbolo da simplicidade, o símbolo do luxo. E ele conseguiu fazer em uma empresa caótica algo muito respeitável. Então, assim, a empresa quebrando e todo mundo. Então. Isso é o quê? Gogó. Isso é um texto muito bem delineado. Tanto é que quando houve todas as crises gravíssimas eram, inclusive, ele na vida pessoal era terrível. E mesmo assim, sai como um grande ícone do mercado. Isso se chama o quê? Gogó? Estratégia. É um grande comunicador. Então, a partir do momento em que, na vida dele, ali nas primeiras vendas, né, nas primeiras apresentações, ele vê que o que faz a Apple é aquele grande evento apresentado por ele, acho que ele coloca ali a comunicação como algo muito como patrimonial ali da Apple, né? E outros, Dell, outras empresas, você não tem uma figura com a qual você cola ali, que é o que eu falo muito para o empreendedor hoje. Olha lá, o cara tem um mercado. Você tem que aparecer na sua mídia. Eu não quero. Tá ciente?
Então, tá deixando dinheiro na mesa. Que é essa humanização. Eu adoro o Mark. Acho um gênio. É de fato um gênio. Pessoa que vai ficar para a história da humanidade. Mas com uma comunicação ok. Impacta. Eu não sei vocês conhecem algum texto assim Dele não. emocionante, você termina assim e fala, meu Deus, a minha vida agora ganhou mais sentido porque ele falou sobre isso. E aí o que eu vejo de viralizar é, o Facebook era tal, para pegar menina, a ligação é uma relação com Ainda é aquela do começo, né? do começo, do atalho. Então o profissional precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o aplicativo, a ideia, surgiram disso, e não há problema nenhum, né? Mas depois, A proporção que Já a coisa evoluiu. toma também demonstra a maturidade das pessoas que criaram, levando o negócio para um outro patamar que não era o inicial. E isso também tem que ficar para a história, né? e é colocar um ponto de exclamação, né? Alto lá. É. A empresa cresceu assim, mas ela não será assim. Não é isso pro resto da vida. Você começa a mudar valores da empresa e tal, que é justamente o que eu trouxe para minha carreira. Eu tinha ali um caminho super aberto a ter, talvez hoje, 1 milhão de inscritos ou mais no meu canal. Chegamos ali em 300 mil. Mudamos um pouco a estratégia, por isso não crescemos tanto. Crescemos, sei lá, 20 mil seguidores por dia. Usando qual estratégia de comunicação? Do profissional da língua portuguesa para o Enem. Eu falei, eu não quero crescer assim. Quer dizer, por mais que a minha empresa tenha sido criada assim, eu não quero isso. E aí o mercado depois foi aceitando. Aceitando e muito bem, graças a Deus. Mas existe algo muito curioso a se pensar, né? O brasileiro não aceita profissional com 2 profissões. De 2 áreas. Você não pode nem mudar ao longo da vida, né? Chico Anísio nunca poderia ter sido um grande atacadista. A Maiara e Maraísa não serão aceitas como... Vamos lá, pensar em meio... Como... Não tem que ser fora da área da comunicação, né? Porque apresentadora sim... Agropecuaristas. Dá pra pegar o... Felipe Tito. Quer ver? Eu ia falar o outro Médicas sertanejo. cirurgiãs. Elas podem fazer lá um curso de formação. A nossa sociedade aceita isso? É uma bobagem. É uma bobagem. E até no modo de referência. Eu lembrei do Claro. Sorocaba. Sorocaba Sim, ele chegou sim. a ser jurado do Shark Tank. E ele é investidor de um monte de empresa. Mas vão se referir a ele como cantor Sorocaba. Como o cara da dupla sertaneja. Não, e eu falo, Exatamente. o cantor Sorocaba é investidor tal. Não, o cara é só o Sorocaba que pode investir. Não é o cantor Sorocaba investidor. Eu acho isso muito estranho. É Sim, esquisito mesmo. é terrível. Então, esse é outro aspecto cultural, né? Agora, você me perguntou, nasceu com isso? A gente tem que tirar essa ideia de que grandes comunicadores nascem assim. Eu sou tipicamente um caso super tímido e modéstia à parte falando, geralmente quando eu termino uma palestra as pessoas levantam, aplaudem em pé em vários momentos, ou sei lá, ver o meu público chorando, isso é normal. Cria-se isso, né? Cria-se. Mas claro, tem que ter amor ao palco. Ó, existe um método que é um pensamento, né, um caminho, que não é, isso nem é método, que aliás, essa palavra é muito mal aplicada no mercado. Né? Método tem Freud, tem, né, enfim. Todas as vezes que alguém sobe ao palco, ela precisa se sentir extremamente confortável. Lembra quando nós éramos crianças e a mãe falava assim, ó, amanhã nós vamos viajar. Ele te enchia de uma emoção, mas existe criança que não dorme. Outro dia que vai viajar. Tem que ser assim ao palco. Só que a maioria, quando sobe ao palco, tem imagem de que vai dar errado, é um saco, o tempo não passa, meu Deus do céu, tô lascado. É isso. E aí, de fato, na é ruim. cabeça dela já cria um monte de problema que vai fazer com que ela já se coloque numa situação de desconforto. Terrível. Se você não tá confortável, você não consegue transmitir conforto para Terrível. ninguém. Exatamente. Terrível. E para quem empreende é pior ainda. Porque ele joga a responsabilidade daquela fala para um possível contrato. Isso que põe uma coisa na cabeça. Toda pessoa competente não fica sem trabalho. Não, se for alguém consciente, tem uma boa comunicação, é alguém elegante. Se você tem lá um estrategista de marketing, existe lá uma equipe competente de marketing que pense
com você sobre aquilo. Ah, é? O cliente aqui te deixou? Vamos trabalhar. E claro, depois corrigir para entender como não atrair mais esse tipo de canalha, né, para ali para o seu negócio. Sim. Eu tenho um exemplo que eu também sou uma pessoa muito tímida e eu tive esse problema principalmente no meu TCC. Apresentar o TCC, quando você é uma pessoa tímida, na frente de uma banca, e não só a banca, mas tinha toda uma plateia, eu tava muito nervoso. E exatamente o que você falou, eu fiquei imaginando tudo que podia dar errado, possível e imaginável. Vai dar. E obviamente deu errado. Vai dar. Claro. Mas assim, Vai dar. Eu peguei o diploma, né? eu tinha um texto para falar, pequeno texto, e era o último da apresentação, então viam 5, 6 pessoas antes de mim, e eu era o último e mais importante. Eu já tinha tudo na minha cabeça, obviamente, treinei muito, mas na hora era uma palavra que eu estava esquecendo, uma palavra. E eu falei o texto todo, corrido, bonitinho. Essa palavra eu não lembrei na hora, mas eu consegui pensar em Substituto. uma palavra parecida e passou. Mas pra mim, eu fiquei derrotado, porque pra mim aquele texto era uma obra minha. Isso. Né? E eu tive que mudar esse texto, não mudou o sentido, quem estava sentado lá não mudou nada pra eles, mas pra mim eu fiquei derrotado. Eu acho que isso até atrapalhou um pouco o meu desenvolvimento de voltar a falar. A querer falar. Exatamente. Eu acho que isso que eu tô fazendo hoje, de fazer um podcast, de conversar com pessoas, tem me ajudado muito. Porque Claro. eu eu sou muito tímido, eu não tenho o costume de falar. Festas, a gente tem muitas festas aqui na empresa, enfim, encontros em geral com pessoas do meio, eventos, e eu não sou Você a palavra, vai embora. e eu não sou a pessoa que vai conversar, que vai atrás de falar. Eu Então, vou embora. aqui há duas questões técnicas, tá? Na sua fala. A primeira delas é a imagem que você vai jogar em relação ao texto. Então é super agradável e tal. E a segunda é decorar o texto. Quem decora texto é ator e atriz. Todo treino tem que ser, no máximo, palavra-chave. Não decore frase. Porque daí isso vai te dar poder de improviso. Sim. Eu ia falar justamente isso, desculpa te Não, interromper. manda bala aí. Porque teve esse momento que você acabou de falar. Você improvisou. Se você improvisou e isso se passou imperceptível a todo mundo que estava te assistindo, é só uma autocrítica que você fez pra você, que você criou um bloqueio desnecessário. Sozinho, né? Porque o talento pra conseguir falar você tem. Se você criou o improviso ali, não seria isso se você tivesse travado na palavra. Putz, não lembro, acabou meu mundo aqui, acabou o TCC, desculpa, gente. Mas não foi o que aconteceu. Sim. Desculpa. Não, ótima intervenção. Então, sobre essa questão do treino, né? Que é extremamente importante. E há um terceiro ponto super curioso. Toda pessoa que deixa de falar também deixa de salvar. Então, às vezes, naquele dia em que você deixou de falar, você perdeu um colaborador. Contar uma história super interessante. Eu cheguei ao ápice da educação no Brasil, na educação jurídica. E aí, trabalhava numa grande empresa, tinha 30 mil alunos, ao vivo o país inteiro, 30 anos de idade, morava em São Paulo. Trabalhava terça, sexta, vida ideal, sábado, ideal. Peça, livro, teatro. Com o tempo, e como eu trabalhava muito em estúdio, eu não tinha dos meus líderes oi, tudo bem? Senta aí, vamos tomar um café. Isso foi o que mais pesou para que eu pedisse demissão. O presidente da empresa, ele falou, nós estamos super cientes, a gente sabia que você viria para cá para pedir demissão e tal.
A gente tem uma proposta para fazer a você. Eu falei, olha, se você me oferecer aqui R$1 milhão, eu não fico na empresa. Que ali, basicamente, é um salário de presidente de empresa nessa época. Não quero. Não é o dinheiro, é o humanismo. Então você me deu uma palavra um dia e agora não cumpriu. Né? E eles perderam um professor que dominava mais de 200 franquias, né? Os franqueados tinham uma avaliação positiva comigo. Até que eles treinassem outro profissional. Prejuízo que eles tiveram com isso. A coisa foi tão séria que no outro dia o presidente da empresa me chamou para comer uma pizza na casa dele. Porque ele falou, Diogo, eu preciso entender. Eu falei, então, o motivo foi você mesmo. De não ter conversado comigo, de chegado lá, tudo bem e tal, de ter levado em conta a minha idade numa empresa gigantesca, o fato de eu morar só numa metrópole, você sabe disso, sabia que eu mudei de cidade e aceitei sua oferta, porque não se comunicou. E aí talvez até hoje ele não durma direito, porque não se comunicou. Então a comunicação não é só para o posicionamento. Comunicação salva vidas. Ela muda carreiras. Com certeza. Então isso é muito sério. Você se silencia, pode ser um grande ato de respeito. Uma prece, uma meditação. Agora não é natural, não é normal que em um ambiente de muitas relações sociais, alguém que é líder e pensa em cuidar, desenvolver o espírito de liderança, não vai falar. Em muitos negócios, o erro está na comunicação. Assim, o que é a última liga, né? A última liga da corrente para realmente ser uma empresa admirada é a comunicação. Fala, o seu serviço é muito bom, você é uma pessoa sensacional, mas hoje é o quesito comunicação. E para isso o trabalho é longo, existe a humildade, né? Desvencilhar-se de determinadas crenças. Ah, eu não falo bem e tal. Calma, não é assim. Tenha paciência que o texto chega lá. E é isso. Então, o líder, essa coisa do bom exemplo, né? Dou um bom exemplo, transformo, convenço. Vem com todo esse trabalho quase que diário, né? Poderíamos dizer assim. Sim. Esse caso que o Rodrigo falou, tenho certeza que muita gente passa por isso. Eu passei várias vezes já por isso, de ter que encarar uma plateia, de subir ao palco. E estando treinado ou não, eu ficava nervoso. Sem treinar, 1000 vezes mais nervoso, sem dúvida. E se a gente pegar algo, tem muito livro, muito curso que fala sobre isso, né? Sobre oratória, sobre comunicação. Então, claramente é uma dor e existe um mercado muito grande para isso. Mas eu queria entender se na sua experiência, Diogo, se você chegou a encontrar algum padrão, de onde que vem isso? Porque por que tem tanta gente assim que tem essa dificuldade de comunicação? Isso é um problema na educação? É da forma que a pessoa cresce? Enfim, você encontrou algum padrão para isso? Nós estamos falando sobre ser competente para, né? Habilidade. Tem muito a ver com a infância, tem muito a ver sobre como aquela criança foi tolhida, tem muito a ver com trauma, os traumas criados ali, tem muito a ver com a personalidade. Vou falar para quê? Olha, existe uma coisa muito feia, que é assim, eu adoro trabalhar ali em frente ao meu computador, num lugar reservado, porque eu detesto pessoas. Aliás, você é uma delas, então, sabia? Isso é desumano até, né? Eu já ouvi muito isso. Mas muito, muito, muito. E aí, a origem da timidez, a origem desse fato obscuro da comunicação tem a ver com isso. Mas não só. Tá? Existem respostas psicológicas, psiquiátricas, que podem ir um pouco mais a fundo nisso aí. E dizer, olha, de fato é isso. E aí não cabe apenas ao professor. Mas mesmo gente assim, com dificuldades psicológicas, vamos dizer, psicodificuldades, conseguem se desenvolver muito bem. Tem muitos influenciadores assim.
fazem ótimos textos. Alguns com dificuldades psicomotoras e desafios psicomotores. E que conseguem fazer textos brilhantes. Existe um passo que é o seguinte, né? O reconhecimento da dificuldade e depois a disposição para mudar. Porque quando a água gelada bate, opa, a água gelada bateu. Bateu em mim. O que eu vou fazer aqui? Posso esquentá-la, posso mudar de lugar. Mas essa mudança de atitude, esse querer mudar a atitude, já é um grande passo. Se tiver um bom técnico, vai embora. Vai embora. E aí desenvolver realmente os treinos, né? Estar em ambientes que simulem muito a comunicação. Aí vai embora. E isso é treinável para qualquer pessoa. Obviamente entra em questão de crenças e etc, que aí talvez exija um trabalho acompanhado psicológico, mas é possível qualquer pessoa se treinar e se dedicar a isso, Sim. atingir maestria. Sim. Maestria não vou dizer, mas cumprir o papel sim. Certo. Tem um caso que me marca muito. Até hoje, Diogo, de todos os, vamos colocar aqui, do universo de 1000 profissionais com os quais eu tenha falado, qual foi um caso assim que você realmente, um só. E eu acho que ele parou o trabalho porque foi demitido. Um só. Esses outros 999 saíram com uma habilidade muito grande. Aliás, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer com o meu serviço, né? Se não der resultado, a pessoa tem que parar. Bem como a afinidade. Eu não gosto de você, não gosto do trabalho, não gosto do estilo do texto, que está para. Existem outros profissionais, vá conhecê-los, faz bem. O unânime não é legal. E aí, se isso, né, a origem do problema, se é possível, maestria, não. Maestria não. Para se alcançar Porque a é a coisa do maestria, piano, né? Para se alcançar a maestria ao piano, existe algo que talento talvez. uma disposição para entender um pouco mais sobre como aplicar a técnica. Certo. Uma facilidade com aquilo, que eu não vou chamar de talento. Tá. Não vou chamar de talento. Cada um tem as suas limitações, né? Então, Sim, seria mais ou menos assim. Genética é uma delas, assim. E cabe ao treinador passar isso. Ser ético para dizer, olha, seu limite, sob a minha concepção, é aqui. Não querer ir para... Porque existe muito isso dentro do mercado, que é assim, eu vou te transformar em um empresário olímpico. Não dá mais. Não dá mais. A comparação que é foda também, né? O cara olhar e falar, eu quero falar igual o fulano ali. Não dá. Quero falar igual o Steve Jobs. Vou treinar aqui. Isso, vai dar certo. exatamente. Pô, alguém vai... Quero jogar igual o Messi. Isso. Aos 30 anos de idade. Vamos lá, alguém que queira ter o desenvolvimento intelectual, a desenvoltura intelectual do Leandro. Quantos carnais haverá no Brasil? É ele e acabou. Eu quero falar com o professor Clóvis. É ele e acabou. Nem o Cortella fala tão bem quanto o professor Clóvis. Na oratória, no jeito de falar. O professor Cortella é um gênio. Ultra gênio. Ultra humano, inteligentíssimo. Mas a oratória, ali, o professor Clóvis, o Leandro, pouquíssimos realmente têm essa coisa ali fina, né, para falar. Mulheres no país, eu adoro a Marília Gabriela. Acho que uma potência como apresentadora, como crítica e jornalista, fantástica. Então, chegar a esse nível, né, ao nível de ser admirado pela oratória no país, e aí é uma vida dedicada a isso aí. Eu fiquei com uma curiosidade agora. Como que o Diogo te ajuda hoje? O Diogo, ele tem uma mentoria. Eu tô nessa mentoria individual. E a gente se encontra semanalmente, às vezes quinzenalmente. E ele me passa exercícios para eu treinar a minha comunicação e também exercícios de escrita para, por exemplo, desenvolver um texto que eu possa usar numa possível palestra, por exemplo. Existe uma frase dele,
Quando eu preciso falar sobre o lançamento de um infoproduto, o texto de apresentação do resultado. Primeira frase, qual é? Tu tá na ponta da língua. Há quanto tempo você está fazendo já? 2 Recente. meses? Recente. 2 meses, né? Dezembro. De dezembro pra cá. E já, Estamos em março. já tem Dezembro, um. janeiro, fevereiro, março. Quarto. Você já tem não é maestria, é demais, né? Mas Sal? já teve um salto. Você já tem algumas coisas na ponta da língua que você já consegue fazer que você não fazia. Sim, na verdade eu percebi que o simples fato de olhar para isso, de parar para escrever um texto sobre mim, eu fiquei queimando meus neurônios lá para conseguir desenvolver. E aí eu vi que a minha dificuldade vinha de eu não ter o texto, de eu não saber quais eram, com clareza, né? Não saber com clareza quais eram os meus grandes feitos da vida. E aí quando alguém me perguntava, ficava 1000 vezes mais difícil falar porque aquilo não estava claro na minha cabeça. Sim. E o mais louco é que eu achava que estava claro. Só que na verdade estava um monte de informação solta, assim, que na hora de eu juntar elas e passar para as pessoas eu não conseguia. Então nisso já me ajudou bastante. Aí a questão da oratória também. O meu grande lance, que pelo menos que o Diogo apontou até agora, foi na emoção, de conseguir colocar mais emoção no meu texto. Isso é uma coisa que eu tenho mais dificuldade. E ele me passou exercício para fazer isso também. E aí, conforme eu fui fazendo o exercício, eu vi o quanto que estava seca, sabe, a minha comunicação, meio linear, meio flat, sem a emoção. E é uma coisa difícil, né? Cada um, eu tenho essa dificuldade. É uma coisa que eu sei que eu tenho que trabalhar. E para mim ficou muito claro que, inclusive teve semana aí que eu não fiz quase nada, que era para eu ter feito. E aí fica muito claro o quanto que isso me atrapalha não fazer, né? Me atrapalha em várias áreas da vida, não só na hora que eu vou falar, mas Sim. em outras áreas também. Essa questão da emoção é em texto ou é falado? Falado. Falado? Em texto acho que eu até que eu tenho esse consigo. problema um pouco. Dos diferentes tons, né? Falar de falar... maneira vigorosa. Você tem que chegar com a presença ali, né? Sim. E é muito interessante isso. E a falta do treino, quando é nítida para o empresário, profissional, enfim, né? O mentorado ali, é algo que me deixa muito feliz. Olha, esses dias eu peguei um caso, estou com um caso aqui, de um cliente que dobrou os honorários, tá? O caso é o seguinte, começou trabalhando comigo e assim, a minha vontade era, não dá. Não sabia nem, assim, eu quero me destacar. Eu falei, em quê? Saber em quê? Em quê? Você quer fazer o quê? Né? Eu gosto. Começou bem. A coisa. Luz, gratiluz, gratidão, universo, obrigado. Você não sabe como Deus me colocou na sua vida. Eu disse, não, não é assim. Não é assim, não. E fui insistindo. Porque estávamos no meio de um processo, era conhecido de conhecido. E fui ali, você trabalhar e tal. E eu me lembro de que, em um momento, eu disse, o seu texto não faz sentido. Eu preciso falar. Não faz sentido? Não. Eu preciso de textos que tenham, no mínimo 1 minuto e meio para um vídeo. Eu preciso de um texto com início, meio e fim da escrita. Tá bom. Aí um belo dia, disse assim, eu gostaria que você trabalhasse mais comigo. Eu falei, gente, se 1 hora já é essa confusão, imagine 13. Tá bom. Montei lá um plano de ação, falei, será desse jeito. Eu me dei esse desafio. E eu vou contar depois por quê. Bom, aí eu pensei, nossa, vai fechar. De tão confuso chegou, não, eu não consigo fechar o serviço agora e tal. Vamos manter a hora assim. Eu falei, tá bom, tudo bem. Então, é quase como o professor Girafales, né? Tá. E aí, de uma semana para outra, eu tô lá, despertei, acordei. Estávamos num processo de lançamento até. E aí eu vejo um vídeo que fez muito sentido. De uma semana para outra. E não houve nada de aula extraordinária. Não, aquilo ali de fato brotou. E aquilo me fez refletir como os meus textos um dia foram ruins. Quando jovem, ou quando eu comecei na internet. Pois bem.
E aí ela, rigorosamente, mesmo horário, eu falei, olha, eu vou abrir hoje, o momento de hoje, elogiando aqui a sua disciplina, sempre treina e tal. E expressivamente existe uma evolução no seu texto. Algo que me, por mais que o tema não é um tema que me agrade tanto, mas naquele momento, né, você tem que acreditar mais, porque é alguém que vai se despertar para um sucesso absurdo e é isso mesmo. Né? Não, então, aí ela encomendou um texto comigo, falou, escreve esse texto. Escrevi, o vídeo era bem bom e publicamos na página. E aquilo ali tudo clareou. E aí ela falou assim, agora eu sei o que eu vou fazer. Agora, e aí aquilo lá ficou, né? E eu pensei, quantos profissionais... Ah, detalhe, disse assim, muitas vezes eu fui chamado de analfabeto. E aí eu pensei, fundo da paciência, ainda bem que eu tive a paciência para poder continuar. Então, quantas pessoas se transformaram em desesperançosas porque não souberam se comunicar e até mesmo nós que somos responsáveis por melhorar ali a comunicação da nossa sociedade, não tivemos paciência. Isso é o mais incrível da educação. Então, quando se educa, né, o primeiro é se posicionar no papel de que um dia eu não soube. Mas o mercado, em um sentido geral, quando não se tem um cuidado com a comunicação, já existe a dispensa. E veja, é uma pessoa muito bem posicionada socialmente e que provavelmente agora, sei lá, o marido possa perceber a evolução, que agora eu posso cobrar mais, uma vez que evoluiu nesse processo. Posso criar um negócio com ela, de repente. E o caminho é... Então, o que mais a comunicação nos dá é a coisa da educação. Quando você é educado para comunicar-se como líder, te dá paciência, que hoje usam toda a resiliência. Te dá paciência, né? Persistir, ter paciência, corrigir o outro. E eu acho que esse sim é quando diz, olha, a missão foi cumprida. Que é você transformar. Que não é só, sei lá, às vezes eu estou, né, com um grande pensador do país, ali aprendendo, muitas vezes trocando conhecimento ali, é satisfatório. Porém, já chegou a um nível de excelência que agora é só detalhe. E outra pessoa. Isso é bem legal. E dentro do mercado de high ticket, melhor ainda. Isso para mim é perfeito. Eu não dou conta do... Aí realmente não é minha praia, o outro, né? Isso é fantástico. Então, esse é o princípio do verdadeiro educador. Ele tem que ter esses casos para contar e dar sentido à sua própria vida. Sim. São os desafios que você enfrenta, porque nem todo aluno vai ser igual, né? Eu tenho escolhas. Gosto sempre de dizer, agora como empresário, não como professor, eu tenho escolhas. E eu já estaria hoje numa posição muito mais alta, se eu quisesse, materialmente falando, se eu não seguisse a linha ética. Estaria muito bem posicionado, sim. Aposentado. Daria trabalhar mais. Mas não. Eu passei 4 anos validando o que se chama de método, né? Hoje vamos chamar assim de método. Fiquei 4 anos para mostrar o porquê de cada coisa, para cada uma ali, dentro de determinada área, para dizer, ó, vá por este aqui. E deu certo. Né? E é isso. Agora, você tem o canal no YouTube. Tenho. E eu vi alguns vídeos antes de conversar. E ali tem muita coisa de gramática, tem muita coisa de português, mas não é assim que você está se posicionando agora. Não. Você está fazendo esse trabalho para mudar? Você vai seguir no YouTube? Como é que tá esse processo de... Essa pergunta é muito boa, porque ela revela um aspecto do mal, assim, do YouTube, né? Um canal no YouTube não aceita mudança temática. Você leva o canal pro buraco se você mudar o tema. Eu já fiz essa mudança de tema, né? Hoje, o que eu estou fazendo hoje é um sonho que eu tenho desde 2000 e...
16. Então, há 7 anos eu tinha o sonho de ir ao mercado corporativo. Isso, na verdade, veio até como desafio de algumas pessoas que eu conheço, próximas e tal, que diziam assim, de mercado corporativo entende eu. E é impossível alguém que, como você, ir lá e mudar o mercado corporativo. Isso é interessante. Como o desafio aparece, daí você quer melhorar, né? E chegou um tempo, porque ser um professor de língua portuguesa no país você é uma jukebox. Então, uma aula de pronome é a mesma aula de pronome. O texto vai mudar e tal, mas é lá, tudo bem, pronome é a classe variável, assim assado e tal. E o Google, que é algo que nós conversávamos aqui nos bastidores, qual a diferença entre determinados profissionais? Mesmo que o professor Pasquale estivesse hoje, que de fato foi um dos mais populares da minha geração ali, e a gente olhava assim, eu pelo menos olhava, garoto, né, e falava, puxa, como deve ser legal ser esse cara, né, e tal. Ele é Ou sinônimo ter participado dos programas dele como colunista, né, eu de fato com 16, 17 anos de idade, de 17 para 18 eu comecei a me espelhar nos grandes colunistas do país mesmo, e eu li muitas colunas. E por que hoje não há mais espaço para o professor Pasquale no sentido da palestra, se ele quiser se posicionar muito bem hoje? Porque o Google atrapalhou. Porque o aluno vai lá e tira a dúvida de ortografia. Na minha época, nós tínhamos que esperar um programa que passasse na TV Cultura, em que o especial de hoje é com Evanildo Bechara. Falaremos sobre o infinitivo. Era assim. Era assim. Então hoje aparece um professor colorido, gente boa, com uma estratégia de marketing delineada, que trabalha em um grande escritório de distribuição de conteúdo. Então ficou muito difícil, né? E aí o meu sonho ele passa a ser... o meu sonho começa a brotar sobre o que eu gostaria de fazer, literalmente quando eu achei que eu cheguei aonde eu gostaria de ter chegado com a língua. Porque eu nunca seria um acadêmico, nunca foi meu objetivo ser acadêmico, eu não seria um gramático, um lexicógrafo, alguém que fizesse um dicionário, não tem nada a ver comigo, nada mesmo. E eu trabalhei durante 10 anos em escolas jurídicas e aprovei milhares de juízes, delegados, promotores, analistas. Então, já tinha criado essa história ali, né? E eu já tinha que é um cacófato. Então, diante disso, eu pensei, onde será que eu não preciso repetir mais? Onde eu terei mais desafios? E aí eu falei, eu acho que existe muita gente do mercado corporativo que pode entender qual foi a minha fórmula para ser um dos primeiros professores. E isso graças a muito trabalho e a ajuda de muita gente, né? A ser um dos caras mais admirados da minha área, a ponto de sair numa balada, no aeroporto. O lugar a que eu vou, praticamente, alguém tira uma foto comigo. Isso me deixa muito feliz, né? E já fiz o teste com o Guilherme e falei. Ele falou, não é possível e tal. Eu falei, você vai ver daqui um tempo e tal. Então, isso é extraordinário. Extraordinário. Isso é muito legal, né? De ver essa admiração do público. Mas aí o que acontece, né? Então, a aula do professor é repetida, a gente passou... A internet foi muito ruim para o professor de língua portuguesa. Porque trouxe a pirataria. Né? O aluno... o livro, o profissional da língua portuguesa crescia muito com o livro impresso. Olha, quando eu passei de 70 mil exemplares vendidos pela Saraiva, as editoras começaram a entrar em crise. Então, hoje eu volto agora, faço uma publicação, mas é europeia, com outro tipo de linha para o trabalho linguístico. Então, com isso, né, com toda essa história do Google e tal, eu pensei, eu estou perdido. Porque ou eu me reinvento com 34 anos de idade, ou eu me reinvento, ou eu não tenho mais como diária. Beleza, e aí eu comecei a desenvolver algumas estratégias criativas, né, que
foi aí quando eu comecei a mudar a vida de um narrador de futebol, que é o Marcelo Duó, que hoje foi, né, atualmente é eleito o melhor narrador do rádio. Então eu acho que aquele áudio, o Guilherme conhece um áudio do diretor da Bandeirantes, que é, para mim, foi a maior sacada que eu acho que do meu negócio, da minha escola, né? Que é, ele começa, o diretor da Bandeirantes começa, né? Olha, Marcelo, eu quero te falar um negócio. Eu não me lembro de um profissional que use tão bem o texto na narração futebolística como você está fazendo. O valor disso, você tirar uma pessoa da lama, literalmente, crescer, a grana que ela ganha, educá-la, ensinar a falar, foi assim. E com isso eu fui parar no mundo corporativo do Milton Jung na CBN, que é um cara que eu admiro demais. Para dizer que o profissional da língua portuguesa, ele não se resume à palavra em si. Só que hoje, né, não é totalmente incoerente se eu me apresentar como professor de português, porque eu não ensino a língua. E aí no YouTube, né, por que eu vou continuar com o trabalho da língua portuguesa? Só para matar saudade mesmo. Matar saudade. Ou na minha coluna no Exame, que eu escrevo sobre língua portuguesa, matar saudade. E que é algo também da minha paixão. Mas eu não às vezes eu vou a uma determinada empresa ministrar cursos sobre isso, mas não. Né? Onde eu me realizo hoje é mudando a carreira, a visão, a comunicação de gente que é muito bem tecnicamente, mas não consegue falar de uma maneira para se emocionar. E claro, também hoje assim, o trabalho linguístico eu devo muito ao Leandro, ao Karnal. Eu tenho um prazerzaço de estar ali ao lado dele quase que diariamente, né? Seja por mensagem como amigo, seja, né, nessa parte mais estratégica de poder elaborar muita coisa com ele, com toda a descrição mas é algo maravilhoso, porque ali eu me sinto desafiado, né, por um gênio, uma biblioteca ambulante, tá? Uma biblioteca ambulante, de piada, de sátira, de referências filosóficas, históricas, sociológicas, antropológicas, de livros, de obras. Então, isso é maravilhoso. Né? E ter convite dele, assim, é muito especial. Existe um texto muito bonito, se você depois quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, né? A quem quiser, que estamos gravando o papo, que é o discurso de posse na Academia Paulista de Letras pelo Leandro. O texto lido tem 16 minutos. E nós ficamos 100 dias trabalhando nele. Caramba. 100 dias. Lapidando. 100 dias. Então isso é extraordinário, né? Aí pra vir um cara depois olhar e falar, esse aí nasceu assim. Pois é. Ou achar que tráfego é só, sei lá, tráfego paga, o cara ir lá e patrocinar. As áreas, né? Todo profissional em destaque fez isso. Ele fez algo mais artesanal. Ele parou, ele analisou né, e falou, não é assim. A coisa não é automática, não é desse jeito. E uma coisa muito legal, respondendo a você, né? Eu sempre quis crescer entre os meus colegas com um caminho genuíno. Que alguém falar assim, eu nunca vi um cara da sua área falar sobre isso. Não estou falando, eu fiz. Né? Fui lá e fiz, mostrei e tal, né, e trabalho com essas pessoas. Então, isso é extraordinário. Isso é o que mais me realiza como profissional. Sim. Disparado, como ser humano, profissional, líder, né? A maneira como eu exerço a liderança dentro da minha empresa me deixa extremamente orgulhoso. Aliás, um abraço aí ao Emerson Biava, que é o meu braço direito. Grande Emerson. Né? E é muito legal, assim, eu usar a comunicação, eu tenho que ser exímio na minha comunicação dentro da minha empresa. Eu tenho uma dúvida que até envolve você também. Como você trabalha com pessoas high ticket, como é que você encontra essas pessoas? Você tem um boca a boca ali, uma pessoa indica, ou você consegue através do marketing achar algumas pessoas, alguns clientes? Falando sobre high ticket especificamente, não é a minha... eu não tenho, dentro do time, né? Eu posso ser ali o centroavante. Mas aí existe toda uma estratégia. Nesse caso, especificamente é o Guilherme.
né? E nós apostamos, por quê? Nós começamos a ter uma indicação de pessoas muito bem posicionadas que começaram a me procurar por indicação, algumas por uma legenda de Instagram, ou políticos. Os políticos geralmente falam com o político, né? Sim. Ou advogados muito bem posicionados, né? Um dos trabalhos aos quais sou mais grato hoje, eu sou chefe de comunicação de um dos maiores escritórios de advocacia do país. E então isso realmente, mas esse aí veio por causa do exame, tá? Assim, até para. E daí começou um trabalho muito simples e ele falou, olha, eu tenho um escritório grande, você poderia vir aqui fazer uma apresentação, gostaria muito que trabalhasse conosco. Então geralmente veio assim. E aí a vinda do Guilherme, né, com a Ampliar conosco, primeiro, foi uma junção dos mesmos valores corporativos, missão, valores corporativos, olha, eu escolho trabalhar isso, não trabalho dessa forma, a vida não é só dinheiro, dinheiro é muito bom, excelente e tal, mas não é só isso. Mas vem dele. Mas antes já era algo que me chamava a atenção. Quero trabalhar com gente que valorize um produto. Não tem nada a ver com classe A, B, ou C ou D, né? Quero trabalhar com gente que saiba o valor daquilo ali. Mas aí eu preciso disso. E daí o Guilherme comigo começou a ajustar a linguagem do produto high ticket. E a trabalhar a diferença entre um professor, palestrante, digamos, para um negociador. Isso é fundamental. E aí eu sou ouvido sempre, assim, sou só audição nesse processo 100% e vou colocando ali, né, em prática essas estratégias. Mas dá para se dizer então que hoje talvez você seja mais procurado propriamente do que você vá atrás das pessoas, correto? Porque eu sempre tenho essa crença de que quanto mais tailor-made a coisa é feita, você vai começar a prestar serviços melhores, atingir pessoas maiores e essas pessoas dentro da rede delas vão falar sobre o seu serviço. E aí isso vai fazer com que você atinja ali mais clientes possíveis, né? Sim, tem isso, muito isso. Sou mais procurado do que tráfego ajuda muito, né? Sim. O tráfego correto, que aliás foi a que, a história, em teoria, quem não é visto não é lembrado, isso, né? Então... a história é muito bacana, né? Porque eu fui aluno da Helena de Guide, fui aluno. Super humano, super bacana, mandei uma mensagem a ela, né? Já tinha um posicionamento, ela já me conhecia do mercado, falei, olha, assista seu curso, tal, parabéns, tal. E logo depois ela me chamou para o lançamento dela, quando ela foi para a TC, me chamou para uma das lives. Eu falei, é lógico, ela, você vai me cobrar o quê? Eu falei, eu lá vou cobrar de uma pessoa que eu gosto, de quem eu gosto, não vou cobrar. Ela falou, olha, nunca vou esquecer esse dia seu. Porque agora eu preciso movimentar. Então você pode me pedir aí o que eu puder fazer a você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Legal, né? Ter crédito com amigos, pessoas, porque, né? Por aquilo ali, legal. Passado um tempo, nós ficávamos batendo na trave em relação a algumas coisas. E daí eu liguei para Helena e falei para ela, olha, não dá mais, o tráfego nosso aqui já... ele nos leva a outro lugar. Não é aqui que eu quero. E é muito engraçado, porque essa mudança de posicionamento é talvez um dos casos aí raros do país em que eu tenho um grande público, mas esse grande público ali quer ouvir o quê? Uma parte dele. CS, eu usei o cedilha. E não é essa a proposta, né? Não é essa a proposta. Aí entrou o trabalho do Guilherme, se você quiser contar aí. Que daí ela dá, sim, terminando, né? Helena me passa o contato do Guilherme. A gente começa. Eu fiz uma aposta numa época na empresa que eu não poderia, numa época em que não dava mesmo, não era nem financeiramente. Foi uma aposta alta, principalmente da energia, porque eu já estava no fim de ano, depois de ter terminado um contrato na ESPN, já um ano de muitas obrigações. Tinha trabalhado muito intensamente com o Leandro, estava muito cansado já. Falei, vou parar
fim do ano todo. Psst, estamos aí. Acho que a Helena, a Helena DeGuid, ela era uma copywriter da Empíricos, que acabou saindo e hoje ela tem os produtos dela. Acho que você não chegou a comentar só. Só para dar contexto para vocês Sim. sobre quem que ela é. Legal. Aí a gente se conheceu, acho que assim, o que é legal de falar, você perguntou se, vou entrar um pouco no marketing aqui, Tá. se a gente faz um trabalho, por exemplo, de chegar até as pessoas ou as pessoas chegarem até a gente. A forma que eu gosto de trabalhar um caso como o Diogo é muito mais de que as pessoas, a gente criar o desejo, mas que as pessoas tomem a iniciativa de chegar até ele. Por quê? Porque se a pessoa chega para ter o trabalho dele sem uma consciência do que é o trabalho dele, provavelmente vai ser um cliente ruim. Mesmo que feche, é o cara que vai dar trabalho, porque ele não entendeu o valor ainda daquilo. Sim. Então, para a pessoa entender o valor, existe toda uma sequência de comunicação, conteúdo, etc., que tem que ser trabalhado, posicionamento também. Inclusive, esse termo comunicação impecável, a gente desenvolveu ele recentemente, e é uma coisa que, assim, é para ficar batendo na tecla, porque é isso que vai fazer as pessoas pararem de também enxergar o Diogo professor de gramática, por exemplo, e falar, não, esse cara aqui, cara, gramática é uma das coisas que ele faz muito bem, mas ele faz outras coisas aqui que eu, um empresário, um médico, um juiz, um advogado, eu me interesso. Porque se eu não me comunicar bem, eu vou ter menos resultado, eu vou cometer alguns deslizes, enfim, e eu quero ter esse poder da comunicação, que no fundo, eu acredito que a comunicação ela é um poder, e um poder, assim, enorme, né? A gente falou do Steve Jobs aí, e por mais que o Mac, o produto seja muito foda, cara, foi a comunicação que fez a coisa explodir todas as barreiras possíveis. Então, você pegar aquele exemplo assim, sabe aquele restaurante, sei lá, restaurante japonês que, cara, é uma portinha pequena, ninguém conhece, mas quando você entra, você fala, caraca, tem o chefe de cozinha aqui que é o mais foda de todos. E eu acho que a ideia, assim, é um desafio, mas a ideia é passar mais ou menos essa imagem do Diogo. De que quando a pessoa encontre ele, ela encontre um achado. E não só mais um cara do mercado que fica fazendo 1 bilhão de conteúdo, distribuindo esse conteúdo incessavelmente, incansavelmente, na verdade. E aí eu vejo que é um perfil muito mais de criar a consciência, se posicionar da forma certa e deixar que as pessoas cheguem. E muito menos de fazer aquela venda ativa super agressiva, né? De ficar toda hora fazendo CTA Call to Action, ou se você fizer, fazer da forma sutil. Sim. Que vai de encontro ao que a gente falou nos bastidores também sobre os seus clientes ideais, né? Isso. Que é justamente, isso é uma forma de você auxiliar ele a polir a galera que vai chegar para você já ter o tipo de público que você quer trabalhar. Porque senão geraria um retrabalho para você, né? Porque é muito legal pra gente. O que foi muito útil pensando em estratégia do time é ter alguém que constantemente está pensando em negócios. Isso foi extremamente útil. Porque a minha parte qual é? A minha parte é entregar ali o tecido lá do alfaiate que eu disse, ou, né, fazer o sushi lá pro cara de um jeito. Mas esse ser atraente para o negócio foi fundamental. Porque o Emerson, que não está aqui hoje, mas, né, está no time, foi extremamente importante. É um cara fantástico ali para zaga. Ele vai suportar todo o ataque, o cliente que chega, o corporativo. Então, ele está ali pensando, e ali quando entra a coisa, né, do meio de campo, muito bem elaborado para dizer, ó, o rumo é lá. Vamos descobrir os clientes aqui. Os clientes estão aqui, eles precisam da comunicação. Mas essa coisa do desejo é fundamental. E, de fato, né, nós tínhamos muitos curiosos, gente que começava o trabalho, aí você começa o trabalho, fica um mês no trabalho, desenvolve toda a estrutura, aí ele viu, é assim? Eu acho que eu consigo sozinho. Não, Então, aí São 20 anos de experiência. poxa, e muita energia, né? Fazendo toda a base de trabalho, e aí o cliente paga ali o começo. Existe ainda muito pouco, mas existe.
a tendência é acabar com isso. Quanto mais vocês conhecem com quem vocês querem trabalhar, vocês conseguem filtrar melhor a ponto de extinguir esse problema, digamos assim, né? É isso. É bem isso. E filtrar principalmente na comunicação, né? Em falar só para esse público. Sim, justamente. Então, que aí o outro público que não é o interessante, ele nem vai se atrair pela sua mensagem. Então, a forma que a gente comunica, a gente pensa muito nisso, né? Para que ela seja focada nas dores e nos desejos daquele público que a gente considera como ideal. Porque a dor de um empresário que tem que se dirigir para 100 pessoas é diferente da dor de um cara que trabalha, CLT na empresa e raramente ele vai ter que fazer uma reunião, que ele vai ter que se dirigir. Então as dores são muito diferentes. As dores, desejo, etc. Então a gente, né, cria todo esse desejo na imagem, por exemplo, do Diogo, de acordo com também o que as pessoas do nosso público querem. E é uma coisa muito sutil, assim, eu falando assim, parece super simples, só que tomar as decisões que vão fazer a gente se comunicar com esse público, a gente precisa de muita pesquisa, planejamento, refinamento, então um processo... A gente está falando a conversa inteira, as palavras que vocês usam, o modo como vocês colocam, a mensagem que vocês querem passar, porque precisa se fazer entendível do outro lado, né? Não é só dizer. E aí qual é o grande sucesso, né, nosso? É justamente isso, chegar a um ponto em que agências, comerciais, televisões possam de fato entender ainda mais o valor e daí a gente possa, né, somar e muito, desde um slogan a um discurso, né, a um assessoramento de roteiro de uma próxima série da Netflix. Sim. Porque em tudo isso nós já flertamos muito. TV, Netflix, atores, atrizes, empresários, médicos. Jornalista. Mas agora, né, é a hora mesmo de acertar ainda mais. Sim. Legal Diogo, demais. pra gente finalizar então, como é que as pessoas conseguem te achar? Poxa, É fácil. fácil. Instagram, @Diogo Arraes. Todas as terças-feiras também na Exame. Colocaram no Google. Tenho a felicidade de ter lá muito material meu. Legal. Mas hoje o meu grande canal de comunicação é o Instagram, @Diogo Arraes. Legal. Gui, como é que a gente te acha? @GWSales com 2 L's. Vou passar só o Instagram também, que é o principal canal. Se quiser mandar um direct, alguma coisa assim, tá tudo lá. Legal, obrigado. Muito obrigado por vocês terem Muito vindo. obrigado. Gente, obrigado Eu te pela agradeço, presença gente. de vocês. Obrigadão. Passar toda essa informação aí. O pessoal quer dar aquele recadinho? E eu ia pedir licença para vocês fazer aquele disclosure final de... Poxa, A todo mundo que assistiu a gente até o final, agradeço demais. Espero que o conteúdo tenha somado para a vida de vocês. De novo, a ideia que a gente tem é trazer pessoas interessantes para ajudar vocês a facilitar a evolução de vocês. Então, à medida que vocês assistem, por favor, nos deem críticas construtivas, nos ajudem a melhorar. E, bom, não deixe de seguir a gente, curtir e também compartilhar com as pessoas que vocês acreditam que o nosso conteúdo vai somar a vida delas também. Então, mais uma vez, quero deixar um grande agradecimento a vocês dois. Como eu disse, para mim foi uma das melhores sessões que a gente teve, porque é um assunto que para mim é extremamente importante e nem todo mundo dá credibilidade para isso. Enfim, obrigado demais, gente. Obrigado. E você também. Valeu. 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 Tchau.